completar a sua formação médica. Na hora de bate-pronto. No dia a dia, com seu paciente. Podem fazer toda a diferença. Assim eu pude vivenciar eu não vou resolver isso, vou resolver essa lacuna na sua formação. Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto do Devolve Club e nesse vídeo eu vou te mostrar como completar a sua formação médica para que você, diante de um paciente, possa resolver o problema que eles trouxer ali, na hora de bate-pronto. Com isso eu te garanto que você vai preencher uma lacuna na sua formação que muitas das vezes você nem se deu conta de que existe e que pode surpreender negativamente no dia a dia com seu paciente na prática clínica diária. Durante alguns anos, nós do Devolve Club aprimoramos uma série de insights em cima de vários pontos frágeis na formação clínica e que de verdade podem fazer toda a diferença no seu atendimento e no seu raciocínio clínico, seja na hora de examinar, de dar um diagnóstico ou até mesmo propondo um tratamento mais assertivo. São mais de 7 anos envolvido diretamente na formação médica de alunos durante a graduação e de residentes na residência médica em cardiologia. Assim eu pude vivenciar esses pontos falhos e o melhor, eu pude entender como corrigi-los de forma prática e direta. Eu sei que agora você vai me perguntar, tá bom então você quer resolver o problema da formação médica no Brasil, Thiago? Não. Eu não vou resolver isso, vou resolver essa lacuna na sua formação, que muitas das vezes ficou para trás, hoje que te atrapalha toda hora. Com isso, eu vou te deixar apto a resolver o problema de vários pacientes da área da cardiologia, quiçá da clínica médica, que mais cresce no Brasil e no mundo, a cardiopatia estrutural, focado na doença valvar, na valvopatia. E se eu não tivesse vivenciado essa melhora de conhecimento dos alunos que passam comigo e que se comprometeram, seguiram toda a metodologia que nós propomos, eu também acharia que isso não iria funcionar. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar tintim por tintim de como isso tudo acontece. Hoje, com o envelhecimento populacional e os repetidos descasos com a assistência e a saúde pública em nosso país, pacientes com valvopatias degenerativas ou as reumáticas inundam os ambulatórios e hospitais. E certos conhecimentos básicos de fisiologia e propedêutica, sempre negligenciados, podem ser decisivos para você ali na prática. Você não pode ser o profissional que deixa um paciente desse tipo desassistido, né? Nem muito menos aquele que toma uma conduta sem nem saber o que está fazendo. Eu acredito que nós temos algo em comum. Talvez eu seja inclusive um pouco como você, já que no início da minha formação médica, desde os primeiros dias da faculdade, eu queria saber usar um estetoscópio. Acho que esse talvez seja o símbolo maior da medicina nessa nossa fase da vida, não é? Mesmo para aqueles médicos que foram fazer outras especialidades em algum outro momento, né? Nessa época da formação, eu tenho certeza que ele queria saber usar esse aparelho tão incrível. Mas nessa fase, o conhecimento dos conceitos fundamentais de semiologia, propedêutica, não estavam bem organizados, não fluíam na minha cabeça. E para piorar, vinha uma chuva de informações sobre fisiologia, anatomia, farmacologia, que eu nem sabia que eram tão importantes assim, mas que seriam invariavelmente cobradas em provas. Assim o negócio era decorar e seguir na correria, não é? Quando me colocavam frente a um paciente, parecia impossível auscultar, entender o que eu ouvia e mais, dar um diagnóstico assertivo. Mal eu sabia que, na verdade, no futuro, meus desafios não parariam no diagnóstico. Assim eu acabei o ciclo básico e pensei, vou juntar um dinheirinho e vou comprar um estetoscópio melhor, afinal, deve ser por isso que eu não entendo nada do que eu ausculto nos meus pacientes. Mais um engano. Eu apostaria um Cécio, que você também já passou por isso, não é? O tempo passou
E entre erros e acertos, virei preceptor numa grande residência médica de cardiologia em São Paulo. E pude ver que essa angústia ela era comum a outros residentes. E olha que eles já haviam percorrido muito da formação deles. Ciclo básico, internato, residência de clínica e pelo menos a metade da residência de cardiologia. Pois eu era staff no segundo ano, no R2. E eu te confesso, isso me incomodou muito. E eu sentia que eu precisava mudar isso. A formação desses jovens médicos não estaria adequada sem termos esses conceitos básicos sedimentados na mente. E foi em alguns bate-papos de corredor de hospital clássicos, não é? Com estudantes de medicina, médicos residentes, que eu resolvi criar o The Valve Club. Era uma forma de aprofundar a discussão na área da cardiologia que mais cresce e que absorve quase toda a semiologia e o exame físico cardiovascular. E mais, as bases da clínica médica estavam ausentes e ao abordar isso, começamos a fazer de verdade a diferença. Ao longo desses anos veio a grande ideia. Aperfeiçoamos a forma de organizar todo esse conhecimento, toda essa informação em forma de conteúdo, para que isso mudasse o jogo, para que fizesse a diferença para você. Mas Thiago, então por qual razão você não fica com todo esse conhecimento para você e se torna grande referência na sua área? E agora quer dividir isso comigo? Simples. É exatamente aqui que mora a razão da existência do The Valve Club. O grande propósito de tudo isso é formar, é alcançar mais gente, seja capacitando o profissional, seja melhorando a assistência médica para resolver o problema de cada vez mais pacientes pelo país. E olha que eu lido com formação médica desde o segundo ano da minha faculdade, nas saudosas monitorias de anatomia, farmacologia, mas agora eu sinto que posso fazer a diferença de verdade. Assim, eu criei o curso do Valve Basics, Valvopatia, do básico ao avançado, para fazer a sua experiência com o The Valve Club ainda mais interessante. Nós, do The Valve Club, vamos te passar toda a metodologia prática para organizar o seu raciocínio, desde a fisiologia, passando pela propedêutica, métodos diagnósticos e indicação das mais variadas técnicas de intervenção. E para que tudo isso? Para tornar você mais preparado, apto, independente para lidar com qualquer tipo de paciente e, claro, resolver o problema que esse paciente lhe trouxer. Eu pessoalmente já me cansei de ter colegas e alunos com as mesmas queixas e antes de explicar sobre qual o caminho certo a seguir, deixa eu te mostrar como isso tudo é feito errado e cada vez mais negligenciamos pontos muito importantes, eu diria inclusive pontos vitais. Como se dá a formação médica na maioria das instituições? E aqui você vai ver que o problema não é só com você, é com todo mundo. Durante o ciclo básico, lá na faculdade, seja por inocência nossa ou até mesmo por comodidade, não é? A gente não estuda direito fisiologia, propedêutica, clínica médica. Ah, Thiago, não é assim. Eu estudo muito, olha só as minhas notas, são fantásticas. Você pode até ter gasto muito tempo estudando essas matérias, mas tenho certeza de que você não está completamente preparado para colocar isso na prática. E sabe por quê? Não há uma linha clara de raciocínio clínico na sua mente. Você não foi orientado a saber o que é importante e o que não é. As pessoas simplesmente decoram uma série de informações com o objetivo de responder adequadamente uma prova no final do semestre. Não há um esforço, nem da parte de professores, nem da parte da maioria dos alunos, em se formar esse caminho lógico, clínico, para sedimentar o conhecimento relevante. Nessa fase, até existem aqueles que enxergam a falha e falam: ah, eu vou correr atrás do prejuízo, não é? Mas quem de fato abre os livros e vai atrás de materiais de semestres passados? E mais complicado, né? Quem exatamente sabe qual a informação relevante e que vai fazer a diferença para o seu aprendizado, colocado na prática para otimizar o seu tempo e a sua formação. E o que acontece na verdade? Pula tudo isso e deixa para lá. Só que a coisa anda. Mais disciplinas vêm, quando você se dá conta, formou. Já no internato, você percebe que não sabe examinar bem um paciente, que não sabe auscultar, mas jogou suas fichas todas numa aposta de que você vai aprender na residência. Percebe que o ciclo vicioso se repete? É um ciclo de erro. Você acha que na residência é mais fácil? Plantão para todo lado, chefe chato te cobrando visita, artigo e você segue empurrando o problema com a barriga. A residência acaba e você acha: ah, eu fiz uma boa residência, estou pronto, e você vai para o mercado de trabalho. Primeiro emprego e você vai fazer uma ausculta cardíaca. Sopro,
Clique, estalido, você nem faz ideia do que está ouvindo. Manobra semiológica, então, você nem lembra quais são. E é exatamente quebrando esse ciclo vicioso que podemos resolver esse problema estrutural. E como que se quebra isso? Simples. Durante esses 7 anos em que estive intimamente ligado à formação médica de qualidade, desde a graduação até os detalhes mais sofisticados de uma conceituada residência médica em cardiologia, eu pude ver os pontos e os aspectos que foram deixados para trás e que definitivamente atrapalham a performance do médico. Não é uma questão de decorar sinais de um exame físico, definitivamente não é isso. É praticamente uma curadoria de aspectos relevantes de fisiologia, semiologia cardiovascular e que possam ser aplicados no dia a dia, com real impacto, e que podem ser aplicados de imediato, de maneira prática, didática e rápida. Você estuda um conceito selecionado, vê a aplicabilidade daquilo e parte para a patologia em questão. Sem enrolação e sem academicismo desnecessário. Afinal, a ideia não é acertar uma questão ou passar de semestre, mas fazer você aprender e decidir certo diante de um paciente. É formação, conteúdo de qualidade e aplicável. O que o Devolve Club usa de raciocínio clínico e que quem pudemos ajudar durante a formação também usa. Hoje o nosso tempo está se esgotando e eu não quero cansar você. Mas é importante que você saiba que quarta-feira teremos outro vídeo e o tema é muito importante. Eu vou falar de como um conceito básico de fisiologia impacta no exame físico e isso faz toda a diferença do seu raciocínio clínico para fazer um diagnóstico e propor um tratamento assertivo. Mas antes desse novo vídeo, já deixa um comentário pra gente aqui de como foi a sua formação, se você também enfrentou e enfrenta essas dificuldades. E eu vou ler e vou fazer o possível para te responder. E se por acaso esse é o seu primeiro encontro com a gente do Devolve Club, não deixe de nos acompanhar no Instagram e no nosso canal aqui no YouTube, que está cheio de conteúdo, com uma série de outros materiais gratuitos que podem fazer toda a diferença para você. Um grande abraço e nos vemos na quarta-feira.